Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem despertos, pelo menos, para que a gente possa ter esse nosso culto juntos hoje, pela manhã. Deixe-me orar. Deus, nós clamamos ao Senhor que nos ouça hoje. Trate com nossa vida, com nosso coração e mente, e que nós possamos realmente caminharmos mais perto do Senhor, que o Senhor possa nos ouvir assim como nós queremos ouvi-lo. Então, nos abençoe nesse tempo aqui. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Abre a sua Bíblia aí em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Nós vamos tratar os versos de 7 a 10. E o assunto hoje, dentro da nossa série Esperança, é quando Deus diz não. Como é que a gente age, reage e enxerga o que Deus está falando. Então nós vamos ver hoje a agonia, né, a dificuldade, o sofrimento do apóstolo Paulo ao se ver diante de uma situação que mesmo ele sendo um grande homem de Deus, não podia resolver. Talvez a primeira vez que ele pediu algo ao Senhor para si mesmo. A gente não vê Paulo orando por si próprio. Mas, neste momento, esse drama, esse dilema de Paulo com um espinho na carne, que não foi removido, para a gente entender como é que fica a nossa fé em situações como essa. Quando Deus diz não. Eu vou ler para nós, se você puder, me acompanhe. E para que não me ensobrecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo é o grande escritor do Novo Testamento. E ele não vive contando as suas dificuldades e experiências pessoais para que haja alguém que se gabe pelo que vem fazendo. Pelo contrário, Paulo ele narra as dificuldades que ele vem passando como coisas normais de alguém que vive com Deus e está esperando no Senhor. Ele usa o tempo para ensinar, para falar de Cristo. Mas nesse texto, Paulo está compartilhando uma experiência diferente, que parece de tristeza e dor, mas na verdade ele mostra fé e esperança. Você já passou em situações quando Deus disse não? Ele não atendeu o seu pedido, não te ajudou, ficou em silêncio. E parecia até que você estava sofrendo e Deus estava vendo e satisfeito. Hoje nós vamos ver como Paulo passou por isso. A primeira coisa que Paulo vai mencionando aqui é que as recompensas terrenas de Deus são coisas diferentes. Paulo teve a experiência que todos gostariam de ter, né, humanamente falando, que no verso 1 ao 7 ele conta que
subiu ao céu, Deus revelou para ele algo fantástico. E ele pôde ver as maravilhas. É o único momento que alguém vai para ver aquilo que Deus mostra e sai contando. Não um procedimento pessoal onde eu vou trazer um recadinho aqui para vocês. Não é assim que ele faz, e eu sei que hoje tem muitas pessoas que dizem isso, mas a verdade é que elas não estão dizendo daquilo que é a experiência de Paulo, embora eles queiram se aproximar disso. Mas a pergunta é quem não queria ter, e é por isso que muita gente fala, né? Eu não vou julgar aqui as suas razões. Ir lá, conhecer um pedacinho do céu, voltar maravilhado. Mas ao voltar, a recompensa de Paulo não foi uma coisa boa, não. Um espinho na carne. Após uma experiência incrível, ele não foi exaltado, mas foi humilhado. O que é esse espinho na carne? O texto não deixa claro e as especulações são muitas, a gente não vai lidar com elas aqui. A lógica de Deus é diferente da nossa. Nós esperamos ser exaltados após fazer grandes coisas para Deus, né? Fazer uma oferta grande, ajudar alguém. A gente quer falar porque a gente quer que as pessoas talvez vão dizer, puxa, que bom. E não é que está errado alguns elogios para as pessoas que vão fazendo a obra do Senhor de uma maneira clara, absoluta e boa. Eu não vejo como problema, humanamente falando, mas a recompensa de Deus pode não ser aquilo que se espera. Paulo recebeu um espinho na carne. E ele mesmo fala que o motivo é para que ele não se exaltasse por causa das revelações que ele acaba de conhecer. Cristo diz lá em Lucas capítulo 12, a quem muito é dado, muito é cobrado. Acredito que não existe preço para anunciar o Evangelho, não existe preço para falar de Deus, não é uma recompensa terrena que nós vamos esperar. Porque às vezes a dificuldade é grande, às vezes a recompensa ela não existe, pelo contrário. Às vezes a gente, como Paulo, vai sofrer porque está falando de Cristo, tentando viver o Evangelho, tentando experimentar a graça de Deus de uma maneira mais profunda, e isso não vai ser uma recompensa de Deus que não vai nos deixar ter problemas. Porque o preço pago na cruz para que pudéssemos ter essa oportunidade é inestimável. O sangue de Cristo derramado na cruz para que eu e você, para que nós pudéssemos de alguma maneira dizer ao mundo pela nossa vida que Deus existe, que Deus é real. Paulo, aliás, Tiago vai falar lá no seu livro o seguinte: meus irmãos, muitos de vós não queiram ser mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Quanto mais você sabe, mais Deus vai cobrar de nós o que nós sabemos. E não se esconda atrás de uma pseudo-ignorância de que você não é capaz, eu não consigo, porque você conhece a Deus, e isso já te capacita a falar do Evangelho, e isso será cobrado de você. Eu sou casado, eu tenho 3 filhos, e eu e Gisélia podemos dar a vida para esses 3 meninos, 2 meninos e uma menina. O Evangelho, ele te capacita a se reproduzir, assim como a família se reproduz, você deve e eu devemos nos reproduzir. Paulo ora, é o nosso segundo ponto.
e ele ora por si próprio. Paulo sempre está orando pelos outros, mas nesse momento ele ora por si próprio. E é difícil entender que ele ora 3 vezes por si mesmo. Ele não tem o costume de orar por si. Ele vai haver um outro momento que a gente vê ele orando para que o Senhor traga uma resposta por alguma situação. Mas orar por si mesmo, para um efeito pessoal no seu próprio corpo, eu não consigo enxergar isso. Isso indica o seguinte, que o espinho realmente incomodava, independente do que possa ser, ou que possa ter sido, né, na verdade, o espinho na carne. Algumas pessoas falam que o judeu normalmente orava apenas uma única vez para cada coisa que ele desejava, pedia para Deus. Se isso for verdade, eu não tenho certeza. Ao dizer que orou 3 vezes, Paulo estava chamando a atenção para o seu desespero, a sua dificuldade em perceber que algo o incomodava de maneira grande. Paulo ora, Deus responde. São poucos que oram e recebem respostas de Deus. Na verdade, Deus sempre responde, né? Sim, não e espera. Paulo tem grande intimidade com Deus. E a gente vê muito Deus agindo na vida de Paulo em resposta às suas orações. E o normal é que um homem como Paulo, que sofra pelo Evangelho, que tem intimidade, que possui experiências incríveis, que leva as marcas de Cristo, que ora pela igreja, que vai preso pelo Evangelho, seja no mínimo atendido quando é seu conforto, algo. Ele não está pedindo dinheiro, ele não está pedindo uma casa nova, um camelo novo, ele está pedindo que o Senhor o cure de uma dificuldade que ele está vivendo e isso o incomoda sobremaneira. Mas Deus não retirou o espinho. Isso é automaticamente um não da parte de Deus. Naquele momento que Deus ouve, você sabe que ele ouve, mas ele não atende sua oração, mas responde. Sim, não. Espere. E qual é a resposta de Deus aqui para Paulo, para você, para mim, para nós, para a gente que está vivendo esse momento tão difícil, tão complicado e que não há um horizonte melhor, não há luz no fim do túnel? Resumindo a resposta de Deus em uma única palavra, percebemos que ele está dizendo não para Paulo. Ele não vai tirar o espinho. Ele não vai atender o pedido de Paulo. Irmãos, às vezes Deus diz não. E a gente tem que ser grato a Deus, porque nós recebemos também o sim. E humanamente falando, quem era o apóstolo Paulo para receber o não de Deus? O maior missionário depois de Cristo, que mais plantou igrejas, que mais foi usado para salvar almas, e mesmo assim recebeu um não de Deus. Deus nos abençoa, ou nos ouve, ou nos atende, mas é pela sua benignidade e a sua misericórdia. Não é porque você ou eu merecemos. Difícil. Ao dizer para Paulo, Deus está nos ensinando que Ele é Deus. Por mais que Paulo fez grandes coisas, Deus é soberano e não podemos comprar um sim de Deus porque achamos que somos pessoas especiais. Mas de fato nós somos para Deus. Mas precisamos entender como é que Deus age no meio desse turbilhão, dessa dificuldade, dessas crises que você e eu estamos passando. Eu fiquei muito preocupado quando alguns dos irmãos me disseram que estavam com
com Covid, mas o Senhor me deu paz à minha alma a ouvi-los falar que eles estão bem. E eu tenho visto pessoas ao meu redor morrendo com isso. É uma realidade fora do comum. Eu não vejo nenhuma solução para isso a curto prazo. Mas Deus faz uma promessa. E esse é o nosso ponto principal. A graça de Deus. Deus fez Paulo lembrar que o mais importante é a graça. O que é graça? Favor imerecido. E que não importa os sofrimentos dessa vida, quando temos a graça de Deus, que já fomos salvos e vamos morar no céu, nada mais importa. E as dificuldades nos fazem lembrar que somos pequenos, arrancam o nosso orgulho e nos fazem lembrar de Cristo. Eu sei que você tem orado bastante por pessoas ao seu redor, pela sua família, pelo marido que está saindo para trabalhar, para a esposa que está saindo para trabalhar. E muitos desses nossos queridos têm perdido a vida tentando ajudar o próximo. Parece um contrassenso. A graça, meu irmão, é suficiente para nós. Porque o poder de Deus é eficiente em nossa fraqueza. Enquanto o homem pensa ser forte, ele menospreza a cruz e a salvação porque ele se garante. Porém, quando o homem reconhece a sua fraqueza e fragilidade, e incapacidade, não podendo fazer nada por si mesmo, então ele se volta para Deus. E eu tenho visto, né, dessas comunicações na rede social, as pessoas orando, e quando eu encontro pessoas aqui no meu prédio que a gente desce para tomar pelo menos um sol, elas falam: "Ô, pastor, olhe por mim, olha pela minha família, olha pelo meu pai. Minha mãe já perdeu o irmão, já perdeu um cunhado, uma pessoa que andava com ela, que ajudava ela, que fazia parte da vida dela, e ninguém contou porque ela já está bem velhinha e ela pode não aguentar." Pois é, Deus está nos abençoando e cuidando de nós porque Deus é bom. Mas não porque nós merecemos, é porque a graça de Deus é suficiente. E não sinta que é fragilidade dos outros, mas é a fragilidade nossa de sabermos que a oração é o momento onde nós podemos curvar nossa cabeça e olhar para o céu. Como é que a gente olha de cabeça curvada, não é? Mas é assim que Deus quer que eu e você façamos. O poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza é o evangelho que você vive. É o evangelho da salvação, da graça e do amor de Deus. É o evangelho para os fracos, injustos, pecadores. Quando você se considera fraco, pecador, o evangelho perde efeito na sua vida. Quando você não se considera fraco, quando você acha que você não tem nada para oferecer, ou melhor, a gente não tem mesmo, né? Mas quando você e eu não nos achamos fracos, então o evangelho não tem efeito. É necessário reconhecer a nossa fraqueza para que o evangelho faça sentido. É por isso que muitas pessoas lutam contra o evangelho, porque elas não estão prontos para entender isso. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ao reconhecer que somos pecadores, o evangelho é necessário. Ele precisa trazer luz para a minha vida. Ele precisa trazer paz para a minha vida. Ele precisa trazer direção para a minha vida. Ele precisa trazer propósito. E ao perceber que não dá para passar um dia sem a mão de Deus nos ajudando, o evangelho continua sendo necessário. Uma vez que é Cristo que nos aproxima de Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele disse: sem mim, nada podeis fazer. E, por último lugar,
nós precisamos aceitar a vontade de Deus. É assim que Paulo vive e é assim que Paulo testemunha. Paulo recebe de boa mente a vontade de Deus. Irmão, isso é cristianismo. A capacidade de sofrer por amor a Cristo. A aceitar o sofrimento que às vezes é grande e contínuo, para que a vontade de Deus seja feita em mim, em nós e através de nós. Eu estou muito afoito esperando o dia de voltarmos a nos reunir. Mas sabe o que eu quero ver de verdade? É o que isso mudou você e mudou a mim. Será que nós seremos cristãos mais dedicados, mais honestos, mais trabalhadores, mais capazes de superar as nossas próprias diferenças por amor de Cristo? Ou não? Será que essa pandemia maluca, doida, sem razão para existir, não fez nada com a gente? Eu estou falando de nós que conhecemos a Cristo. E quantos poderão, ou poderiam, ou podem estar sofrendo sozinhos, mas dispostos a ouvir Deus? Será que teremos pessoas chegando ao Evangelho, ou alguém dizendo assim, opa, que bom, já passou aquilo? Eu sinceramente não sei. E até, de certa maneira, eu tenho um pouco de receio de não ver. Mas eu sei que Deus está trabalhando na sua vida e na minha vida, e certamente nós nunca mais seremos os mesmos. Paulo entendeu que Deus é soberano e sabe o que faz, e eu preciso entender também. E que ele não devia questionar as decisões de Deus, mas confiar em Deus, sabendo que isso vai fazer o bem de alguma forma para Deus e para o seu reino. Irmão, o pastor Dalvino trouxe uma reflexão para nós na última semana, a oração do Pai Nosso. Como é que a gente vai orar, seja feita a tua vontade, e depois discordar das escolhas de Deus? Ainda que Deus decidiu algo que não parece bom para mim no primeiro momento, saibamos que será bom para o reino de Deus. Irmão, será que esse deserto que eu e você estamos passando não vai servir para nada? E olhando dessa forma, meu querido, minha querida, meu irmão, Deus sempre diz sim para a vontade dele. E aqui eu quero nos lembrar de um texto que nós temos falado muito. Talvez esse texto nos preparou para este momento, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8. Paulo percebeu que precisava ser fraco como homem e precisa ter certeza de que ele é fraco e sentir-se fraco, para então depender única e exclusivamente de Deus. As nossas fraquezas revelam o quanto somos dependentes do Senhor, e quanto mais dependentes de Deus, maior é a sua fé, porque a fé se aperfeiçoa na fraqueza. E eu quero concluir para nós aqui levarmos essa reflexão para casa. Pessoalmente, eu oro para a gente voltar logo para podermos dar testemunho de Deus dentro da nossa comunidade chamada Igreja Batista Monte das Oliveiras, lugar da graça de Deus.
Precisamos parar de brigar com Deus e murmurar questionando o que Ele faz ou deixa de fazer, para nos escondermos atrás das nossas desculpas e deixar de permitir que Deus nos ajude a caminhar, a andar. Precisamos entender que somos servos de Deus e não senhores dele. E que a sabedoria de Deus é maior do que a nossa, e confiar que se Ele permite o sofrimento em nossas vidas, é para o bem maior, para o bem do Evangelho, para o bem do reino, para o meu bem, para o seu bem no futuro. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós devemos orar, pedindo para que a vontade dele seja feita, mas sem hipocrisia, estando prontos para aceitar a sua vontade quando ele disser qual é, ou quando ele der a sua resposta. Como disse Jó, a mulher dele, naqueles momentos de maior angústia e dor, ele disse o seguinte: aceitaste o bem de Deus com prazer e o mal não queres aceitar? E eu quero nos lembrar hoje daquilo que Paulo fala nesse texto. A tua graça nos basta. Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor que tem nos favorecido em tudo. O Senhor tem nos dado a fé, a esperança para essa nova vida que partilhamos um com o outro. Conserva nosso amor pelo Senhor. Conserva nosso desejo de te servir nessa nossa comunidade no Monte das Oliveiras, ou em qualquer lugar onde o Senhor tem um grupo que te adora. Deus, que a gente não permita que as diferenças que temos sejam muletas para a gente não obedecer ao Senhor. E que a gente tenha plena convicção que a tua graça verdadeiramente nos basta. E que nós somos gratos ao Senhor porque a tua glória se manifesta em nós e através de nós. Que muitos venham a conhecer ao Senhor e sejam capazes de sobreviver a desastres como esses, porque ouviram e viram o Senhor através de nós. Porque a tua palavra é sobremaneira preciosa para todos nós. Que nós possamos viver de fato, acreditando que a tua graça nos basta. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu querido. Até aquele momento que a gente possa estar juntos de novo. E certamente vai ser um grande dia. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém.